Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, vocês assistiram lá a palestra do Senge ontem? Quem é que assistiu? Eu. Que tal? O que tu achou? Aí os tópicos legais. O som está um pouco distorcido aqui. Eu achei legal, assim, os assuntos que foram debatidos, vocês que estão aí fazendo a graduação, né? Estão vendo que pelas palestras, né, por esses encontros que tem, assim, que são realizados fora do currículo, digamos, vocês podem ver que, né, os desafios aí que estão esperando vocês aí no futuro são bem grandes, né? Também achei bem bacana, assim. Então, acho que é legal, assim, pessoal, quando vocês puderem, né, participar de eventos com palestras e de pessoas que já têm, né, uma carreira, como o professor Sérgio, a professora Patrícia, que são pessoas que têm diferentes enfoques, né, mas que podem ajudar vocês, assim, a pensar, né, o que vocês vão encontrar, quais são os desafios e qual é o caminho que cada um vai seguir depois. Acho que é bem importante, né, na medida das possibilidades de vocês, quando surgir e quando for possível, né, assistir ou participar presencialmente, né, quando as atividades voltarem a ser feitas presencialmente. Bom, então, em função disso, eu também acompanhei ali a palestra do pessoal do Senge, né, e achei, assim, oportuna a palestra, com as contribuições importantes, né, porque especialmente a questão da privacidade, né, o uso dos dados que as empresas, né, todo mundo tem um celular, todo mundo se desloca com o celular com o GPS ligado praticamente, né, então as pessoas se deslocam e as companhias ficam sabendo para onde as pessoas vão, a que horas elas vão, né, isso pode gerar no futuro muita discussão, já está gerando, né, então é um dos assuntos um dos temas, né, que vão ser debatidos aí nos próximos anos, né, como um desafio aí para o pessoal que trabalha nesta área. E fora as questões técnicas, né, de automação, como o professor falou, de ter uma questão específica de transporte público, né, transportes mais eficientes, de mais qualidade. Aqui no Brasil ainda nós estamos muito atrasados em relação à infraestrutura de transporte público, né? Então, há certos conceitos que a gente tem arraigado aqui na construção das cidades, tudo isso precisa ser questionado e vocês que são engenheiros podem, né, contribuir para soluções aí no futuro. Vocês imaginem, por exemplo, que no Brasil aproximadamente 30% da população brasileira tem acesso a saneamento básico. Apenas 30%. Né? Ou seja, de 210 milhões de habitantes, né, a maior parte não tem, 70%, ou seja, 140 milhões de pessoas aproximadamente, não têm acesso a serviço de saneamento básico. Né? Então, isso é um problema gravíssimo, né, que precisa ser resolvido e certamente vai precisar da contribuição dos engenheiros para encontrar soluções técnicas e que sejam viáveis economicamente, né? Não adianta querer gastar 4 trilhões de reais que não tem, né? Então tem que encontrar soluções que sejam execuíveis, entre outros desafios aí, né, que vocês terão pela frente. Então, pessoal, eu vou voltar a nossa aula aqui falando sobre o produto escalar. Vamos dar uma revisadinha ali na operação e nas aplicações do produto escalar, tá? E na semana que vem a gente continua, então, com as aplicações do produto escalar. Pelo meu planejamento, pessoal, já na próxima semana
eu vou disponibilizar para vocês no Moodle o primeiro trabalho. Tá? Então, vai ser uma tarefa, vocês vão ter um prazo lá definido para responder, né? E vai ficar disponível para vocês na próxima, desculpe, sexta-feira, tá? Mas aí a gente vai ter tempo na quinta-feira de conversar sobre isso. Então, está gravando ali, eu vou... Bem, então, eu vou compartilhar aqui a tela. E vou apresentar para vocês, então, um texto que eu mesmo desenvolvi, né, sobre o produto escalar. Então, aqueles que já viram, né, vão fazer uma revisão aqui, aqueles que não puderam acompanhar nas aulas anteriores, quando eu falei sobre esse conceito, poderão ver. Então, assim, pessoal, o produto escalar é uma operação com vetores que é muito importante e é uma operação que permite resolver problemas relacionados com o cálculo de ângulo entre vetores, né, para verificar se um determinado conjunto de pontos forma um triângulo retângulo, por exemplo. Né. Ele permite calcular norma, permite calcular uma série de coisas, resolver uma série de problemas. Né. Em especial, o produto escalar permite identificar quando é que dois vetores são ortogonais, né, quando é que dois vetores formam entre si um ângulo de 90 graus, que é uma operação, é uma propriedade muito importante, né, porque na construção civil, a gente, né, já comentei aqui e volto a reforçar, né, a ortogonalidade entre as paredes das construções, né, é fundamental para que a gente tenha segurança, né, e todo o mobiliário que a gente utiliza, né, está presente o ângulo de 90 graus. E o produto escalar permite identificar quando é que dois vetores formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, o produto escalar ele pode ser definido dessa forma aqui, né, mas eu já vou passar para a definição em termos das coordenadas, né, que a gente viu que no plano, se eu tiver dois vetores, U e V, o produto escalar desses dois vetores é o produto da primeira coordenada do vetor U pela primeira coordenada do vetor V, somado com a segunda coordenada de U, multiplicado pela segunda coordenada de V. Então, multiplicam-se as coordenadas correspondentes e a gente soma depois. E no espaço, né, tridimensional, é a mesma coisa. Né? Multiplico o U1 pelo V1, multiplico o U2 pelo V2, o 3 pelo V3, e depois somo todas essas quantidades. A notação é o ponto V, né, tanto no R2, tanto no plano quanto no espaço, ou R2 ou R3. A notação é a mesma. Então, o cosseno entre dois vetores não nulos, U e V, é o arco θ, tal que o cosseno de θ é U escalar V dividido pela norma de U multiplicado pela norma do V. Né? Então, se eu quiser calcular o cosseno de um ângulo, ou o próprio ângulo, né, eu vou inserir nesta fórmula aqui, tá? Se eu inserir os resultados nessa fórmula, eu vou obter diretamente o cosseno do ângulo. E se eu quiser saber o ângulo, eu uso a segunda função, que é a função inversa, né, do cosseno, que é o arco cujo cosseno é θ, aí eu obtenho o ângulo propriamente dito, né, e conforme a gente viu em alguns exemplos, se a calculadora estiver configurada em graus, a gente vai obter diretamente o ângulo em graus. Então, como eu disse, né, as fórmulas no plano e no espaço permitem o cálculo do produto escalar para qualquer par de vetores, bem como do ângulo entre dois vetores não nulos. Então, um primeiro exemplo, no plano, né, o cálculo direto do produto escalar entre dois vetores. U é o vetor 1, 3, V é o vetor menos 1, 2. Então, o produto escalar desses dois vetores será 1 vezes menos 1, ó, multiplico a primeira coordenada do vetor U pela primeira de V, 1 vezes menos 1, mais 3 vezes 2, a segunda de U, vezes a segunda de V. Menos 1 mais 6, o produto escalar é 5. Não, no plano, o cálculo do ângulo entre os vetores 2, 0 e o vetor 3, 3. Então, tenho dois vetores, quero calcular o ângulo entre eles. Então, o cosseno do ângulo
é o resultado da divisão do produto escalar U pelo vetor V, dividido pelas normas, sendo multiplicadas ali no denominador, né? Então, vamos lá calcular primeiro o numerador. Produto escalar U, escalar V. Faço 2 vezes 3 mais 0 vezes 3. Né? A primeira de U vezes a primeira de V, 2 vezes 3. A segunda de U multiplicada pela segunda de V, 0 vezes 3. 0 mais 6 dá 6. Então, o produto escalar dá 6. As normas, né? Norma do vetor U, ou o módulo, né? O comprimento do vetor U. Raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Né? A raiz quadrada de 4 é um número inteiro que é igual a 2. A norma, o módulo do vetor V. O vetor V é o 3,3. Né? O x é 3 e o y é 3. Então, a norma será a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 9 mais 9 dá 18, a raiz quadrada de 18, como 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9, eu posso fatorar, né, e escrever que a raiz quadrada de 18 é 3 vezes a raiz de 2. Então, eu vou inserir aqui, ó, eu tenho o produto escalar, eu tenho as normas calculadas, eu vou inserir todos esses resultados aqui na fórmula do cosseno. Então, o cosseno do θ será o produto escalar UV dividido pelos produtos das normas de U e V. Fica 6, então, que é o produto escalar, dividido por norma de U, que é 2, vezes a norma de V, que é 3 raiz de 2. Este 6 que aparece aqui no numerador, ele pode ser simplificado com o produto 2 vezes 3. Né? Então, vai sobrar 1 sobre raiz de 2. Né? Que, conforme eu comentei na outra aula, eu posso fazer o processo de racionalização. 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Então, o θ, que eu quero descobrir, que é o ângulo, né, é o arco cujo cosseno é a raiz de 2 sobre 2. Então, quem tem a calculadora aí, vocês podem fazer o exercício, ó, né? Peguem a calculadora, escrevam lá, raiz de 2 sobre 2, tá? E deixa a calculadora em graus, né, que é o DEG, D-E-G. Algumas calculadoras têm a letra D apenas, como a abreviatura da palavra degree. Então, a calculadora estando em graus, vocês vão entrar com o raiz de 2 sobre 2 e vão calcular o arco cujo cosseno é a raiz de 2 sobre 2. Como é que vocês fazem isso? Entrou lá com raiz de 2 sobre 2, tem uma teclinha, está escrito cosseno e tem a segunda função do cosseno. Então, se você vai apertar na segunda função ou na função inv, né, tem uma teclinha que está escrito inv às vezes. Aí o inv do cosseno é o arco cujo cosseno é a raiz de 2 sobre 2 e a resposta será 45 graus. Se tiver em radianos a calculadora, a resposta será π sobre 4 radianos. Né? Claro que uma calculadora vai apresentar o resultado do π dividido por 4, né, que é em torno de 0,7. Tá? Mas se a calculadora tiver em graus, né, vocês podem usar sempre em graus, aqui na álgebra linear e na geometria analítica, o θ será 45 graus. E geometricamente, ó, estão aqui os vetores. Ó. O vetor 2, 0 é o vetor U, vamos voltar ali para a página anterior. Né? Ó, vetor 2, 0, aqui do exemplo 2, né? E o vetor 3, 3. Está aqui o 2, 0, aqui no eixo x, né? O x é 2 e o y é 0. E o vetor 3, 3 está ali, ó, 3, 3. Né? Então, o ângulo de 45 graus que foi calculado pela fórmula, está aqui, ó. Está identificado, né, que esse θ é 45 graus. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo bem, então vou seguir em frente. Vamos ver no espaço, né? Vamos supor que eu tenha lá dois vetores, o vetor 2 menos 1, 1, e o V, o vetor 1, 1, 2. Peço para calcular, então, o produto escalar, U escalar V, e determinar o ângulo θ entre o vetor U e o vetor V. Então, o produto escalar dos dois vetores é a soma das multiplicações desses fatores aqui que correspondem ao produto das coordenadas correspondentes. Né? Então, vai ficar 2 vezes 1, aqui a primeira de U,
com a primeira de V. 2 vezes 1 mais menos 1 vezes 1 mais 1 vezes 2. Então, isso aqui vai dar 2 menos 1 mais 2. 2 mais 2 é 4, menos 1 dá 3. Né? Então, é um cálculo simples, mas tem que fazer com bastante atenção, né, pessoal? Norma do vetor U. Vai ficar, então, a raiz quadrada de a primeira coordenada ao quadrado, 2 ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais a terceira, que é 1 ao quadrado. 4 mais 1 dá raiz quadrada de 6. Esta é a norma, é o comprimento, né, é o módulo do vetor U. O vetor V terá também a norma 6. Né? Aqui já está dado o resultado, vocês podem fazer do lápis aí, no caderno, né? Vai ficar a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Fazendo o desenvolvimento, vocês vão chegar em raiz quadrada de 6. Então, vocês têm todas as quantidades aqui calculadas, né? O cosseno do ângulo entre U e V, que é o ângulo θ, é o produto escalar de U por V dividido pelos produtos das normas. O produto escalar nós vimos aqui, ó, é 3. A norma de U é raiz de 6, a norma de V também é raiz de 6. Quando a gente multiplica raiz de 6 por raiz de 6, o resultado é 6. Então, vai ficar 3 sextos, que é 1 meio. Esse é o cosseno do ângulo θ. Então, o θ é o arco cujo cosseno é 1 meio. Tá? Se vocês entrarem com o 0,5 na calculadora e calcularem o arco cujo cosseno é 0,5, a calculadora responderá em graus, que a quantidade é 60 graus. Se estiverem radianos, a resposta será π sobre 3. Certo, pessoal? Então, peço que vocês verifiquem aí na calculadora de vocês, né, para que vocês consigam reproduzir esse resultado. Se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Eu vou esperar aqui alguns segundos para vocês tentarem calcular aí o arco, cujo cosseno é 1 meio aí no celular de vocês, na calculadora, para ver se vocês conseguem obter o resultado de 60 graus. Tranquilo? Vamos lá, então. Agora, quando é que dois vetores são ortogonais? Né? Sejam U e V vetores no espaço bi ou tridimensional, tá? No plano ou no espaço tridimensional. U e V vetores não nulos e θ o ângulo entre eles. Então, o θ igual a π sobre 2, né, que é 90 graus, se somente ser o produto escalar igual a zero, tá? Então, nesse caso, os vetores U e V são ditos vetores ortogonais ou perpendiculares, tá? Então, só os vetores são perpendiculares sem somente ser o produto escalar igual a zero, certo? Essa é a condição para que o ângulo entre dois vetores seja de 90 graus. Né? E a notação que a gente encontra, né, é o perpendicular V, é esse T virado aqui com a cabeça para baixo. Tá? E a notação geometricamente falando, né, quando a gente representa dois vetores ortogonais, né, a gente coloca esse símbolo aqui, ó, né, para representar que o ângulo entre o vetor U e o vetor V é o ângulo reto. Tá bom? Ó, um exemplo simples, no plano, né, eu quero verificar se esses dois vetores são ortogonais, são perpendiculares. Né? Então, eu faço produto escalar. U escalar V vai ficar 1 vezes 2 mais o menos 2 vezes 1. Ó, 1 vezes 2 é 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2. 2 menos 2 é 0. Portanto, o ângulo entre U e V é um ângulo reto. Esses vetores são ortogonais. Está representado aqui, ó, os dois vetores do exemplo. Né? O vetor V é o vetor 2, 1 e o vetor U é o vetor 1, menos 2. Né? Então, vejam que realmente, né, a figura, né, ela está representando dois vetores não nulos que fazem entre si aquele ângulo ali, ó, que é um ângulo reto. Tá? Então, é claro que, né, para a figura poder captar essa propriedade, né, pessoal, a gente tem que representar com uma escala idêntica nos dois eixos, né, que foi o que eu fiz. Ó. Veja que aqui, ó, tá aqui o 0, 1 e 2, né,
E aqui, ó, vejo que o 1 aqui, ó, tem essa medida aqui de comprimento de uma unidade é a mesma que essa aqui, ó. Então, vocês têm que fazer o uso de uma régua para fazer a marcação correta, né, e representando a mesma escala no eixo X e no eixo Y. Aí a figura vai captar, vai representar corretamente a posição relativa de um vetor com o outro. Né? A minha orientação para vocês é que nos trabalhos, aí, nas atividades de avaliação, vocês usem uma régua para representar vetores no plano, como eu estou mostrando aqui nos exemplos, tá? E ao fazer uso da régua, né, introduzam a mesma escala nos dois eixos. Tá? Vocês vão ver que o desenho vai ter muito mais qualidade. No espaço, eu quero verificar então que dois vetores são ortogonais. Né? 1, menos 2 e 3, e o vetor U, vetor V é o vetor 3, 6 e 3. Então, eu quero mostrar que esses dois vetores são perpendiculares ou ortogonais. Né? Então, a solução é U escalar V fica 1 vezes 3, mais menos 2 vezes 6, mais 3 vezes 3. Né? Multiplico as coordenadas correspondentes, depois somo tudo. 1 vezes 3 é 3. Menos 2 vezes 6 é menos 12, e 3 vezes 3 é 9. Então, somando essas quantidades aqui, 3 mais 9 dá 12, menos 12 dá 0. Né? Portanto, o ângulo entre U e V é um ângulo reto. Né? Os vetores são ortogonais ou perpendiculares, né? É um sinônimo. E nesse caso aqui, pessoal, como são vetores do R3, né, eu não vou fazer uso da representação, porque tem aquela questão da distorção, né, que a gente já comentou aí em aulas anteriores. Então, a gente vai dar ênfase para a representação geométrica quando forem vetores do plano. Né? Vetores do espaço, a gente não vai investir nesta representação. Bom, então aqui, ó, aí tem uma outra aplicação do produto escalar que chama-se a projeção ortogonal. Tá? Então, a projeção ortogonal diz respeito a isso que a gente estava conversando aqui no início, pessoal. Tá? Vocês sabem que o custo, né, o custo das soluções que a gente encontra para resolver problemas mais diversos depende muito, né, dos critérios que a gente utiliza para escolher a solução. Né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático aqui do dia a dia das pessoas, quando tu vai se deslocar de um lugar para outro na cidade. Então, vamos supor que tu vai dirigindo teu carro, ou tu vai pegar uma carona, ou vai pegar um transporte público, enfim. Um dos critérios que a gente escolhe, né, que a gente utiliza para escolher a rota dependendo do horário que a gente estiver se deslocando na cidade, é escolher aquela rota que tem o menor tempo de percurso entre um ponto e outro, né? Porque às vezes a gente tem um compromisso, eu tenho lá 30 minutos para chegar no meu destino, né? Então tem que escolher uma rota que caiba naqueles 30 minutos, né? Se eu estou mais descansado, sem preocupação com o horário, para mim tanto faz 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, aí eu vou ter outro critério, tá? Então, a ortogonalidade, ela é uma propriedade que, quando ela é satisfeita, ela proporciona soluções, em muitos casos, mais barata que outras. Tá? Como eu disse aqui na questão da construção civil, né, a ortogonalidade, ela proporciona segurança, né, e por vários estudos e razões de aproveitamento de material, e em muitos casos é a solução mais barata para uma dada quantidade de material, né, que tu tem disponível para fazer uma construção. Então, em muitos casos, né, a gente precisa fazer o que a gente chama de uma projeção ortogonal de um vetor na direção de outro vetor. Né? E isso é possível fazer usando o produto escalar. Tá? Então, aqui a projeção ortogonal consiste em fazer a decomposição de um vetor U na soma de dois componentes, um paralelo a um dado vetor não nulo A e o outro ortogonal ao vetor A. Tá? Então, como é que isso é feito? Então, aqui nas figuras, o vetor U é a soma de dois vetores W1 e W2, onde o W1 é paralelo ao vetor A e ortogonal ao vetor V2. Então, aqui eu vou ver se eu consigo tirar essa caixinha daqui.
Nessa figura aqui, ó, né? Ó, tá aqui o vetor U, certo? E aqui o vetor A, escrito, desenhado a lápis ali, né? Então, essa linha pontilhada que sai lá da extremidade do vetor U e cai aqui, ó, nesse vetor W1, esse vetor W1 é a projeção ortogonal do vetor U ao longo do vetor A. Por que projeção ortogonal? Porque ele cai nessa linha aqui, ó, que faz 90 graus com o vetor A, certo? E o vetor W2 é aquele que, somado com o W1, vai dar o vetor U. Tá? Então, o vetor U é a soma do W1 com o W2. E o W1 a gente vai chamar de projeção do vetor U sobre o vetor A. Certo? Uma outra possibilidade da projeção é, se o vetor U tiver um comprimento maior do que o vetor a projeção dele ao longo do vetor A será aquele vetor W1 que vocês estão vendo na figura lá. Ó. É um comprimento maior do que o próprio vetor. E o W2 está ali. Né? Vejam que o V1 e o V2 fazem entre si um ângulo de 90 graus. Né? E aqui, ó, nessa parte de baixo da figura, vocês estão vendo que como o vetor A aponta para o lado direito, né, da imagem, que o vetor U está apontando para cá, ó, a projeção, que é o vetor W1, ele está apontando no sentido contrário do vetor A, não tem nenhum problema. Tá? O vetor W1 pode apontar perfeitamente numa direção, no sentido, melhor dizendo, contrário ao do próprio vetor A, mas eles são paralelos. Né? O W1 sempre é paralelo ao vetor A. Então, a ideia é calcular essa projeção. Isso é feito através de uma fórmula que envolve o produto escalar. Deixa eu ver aqui. Então, vamos ver o cálculo. O cálculo da projeção ortogonal é dado por essa fórmula aqui. Ó. A projeção ortogonal do vetor U sobre o vetor A, o W1, é dada por W1, projeção do vetor U sobre o vetor A é o resultado do produto escalar do vetor U pelo vetor A dividido pela norma do vetor A elevado ao quadrado multiplicada pelo vetor A. Isso aqui vai ser um número, tá? Vai dar um número aqui que vai ser multiplicado pelo vetor A. E o W2, que é a componente do vetor U ortogonal ao vetor A, é dado por essa fórmula aqui, o vetor U menos o W1. Ou seja, é U menos esta expressão aqui que aparece ali na linha de cima. Tá? Então, com essas fórmulas, a gente consegue calcular a projeção ortogonal de um vetor, né, U sobre um vetor A, desde que o vetor A, evidentemente, seja um vetor não nulo. Tá? Não existe projeção de um vetor sobre o vetor nulo, aí não tem como calcular. Ó, vou mostrar aqui um exemplo, então, no plano, né, que a gente consegue visualizar estas projeções. Tá? Ó, eu quero calcular a projeção ortogonal do vetor 1, 2 sobre o vetor 8, 6. Então, pela fórmula, né, ó, o W1 é a projeção do vetor U sobre o vetor A. Isso aqui é uma anotação, tá, pessoal? Vocês não se preocupem, isso aqui é uma fórmula, né, vocês podem botar num formulário ali que não vai mudar. Então, produto escalar do vetor U pelo vetor A dividido pela norma de A ao quadrado multiplicado por A. Então, quais são os dados? O U é o vetor 1, 2 e o A é o vetor 8, 6. Então, eu calculo, primeiro, produto escalar, U escalar A. Ó, multiplico 1 vezes 8 mais 2 vezes 6. Né? Primeira com a primeira, segunda com a segunda e somo. 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 6, 12, 8 mais 12 dá 20. Norma de A elevado ao quadrado. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que vai dar 100. E o W1, então, vai ser produto escalar dividido pela norma ao quadrado multiplicado por A. Então, vai ficar o 20, que é o produto escalar, dividido por 100, multiplicado pelo vetor 8, 6. Né? Então, vejam, ó, 20, aí é só uma questão de multiplicar aqui, né? Vai ficar 20 vezes 8, 160, dividido por 100, 20 vezes 6, 120 dividido por 100, simplifica, vocês vão obter aqui o W1, que é 8 quintos e 6 quintos. Tá? Isso aqui é o resultado já da simplificação, né? Vocês têm que multiplicar essa fração aqui, ó, por cada um das coordenadas
do vetor 8, 6 e depois simplificar. Vai dar 8 quintos e 6 quintos. A componente do U, que é ortogonal ao vetor A, é o W2, que é U menos o W1. Então, U é o vetor, está lá, 1, 2, menos o W1, que é 8 quintos e 6 quintos, ou seja, 1 menos 8 quintos, que dá menos 3 quintos aqui na primeira coordenada, e na segunda coordenada, 2 menos 6 quintos, que é 4 quintos. Então, geometricamente, está representado aqui, pessoal. Isso é muito legal de ver, porque a gente consegue enxergar, então, ó. O vetor 1, 2 é esse vetorzinho aqui, né? Ó, 1, 2. Está aqui o vetor U, destacado aqui em caneta azul, né? Ó, o X é 1 e o Y é 2. O vetor A é o vetor 8, 6, está ali, em vermelho. Então, vejam que tu pega, o que é a projeção ortogonal? Imagina assim, tu tá com a régua aqui, ó, na extremidade do vetor U, tu posiciona a régua de modo que ela faça 90 graus aqui com essa linha vermelha, né? Então, naquele ponto em que ela encosta ali na linha vermelha, fazendo 90 graus, tu tens a projeção ortogonal, que é o W1, que é 8 quintos e 6 quintos. 8 quintos é 1,6, né? E 6 quintos é 1,2. Tá? Vocês podem ver que está na escala correta aqui. Ó. 8 quintos é 1,6, 6 quintos é 1,2. É um pouquinho maior que 1 ali. Ó. Então está aqui o W1, que é esse pedacinho aqui. E o W2, né, é a diferença. Né, U menos W1, que é menos 3 quintos e 4 quintos, que é esse componente aqui. Ó. Então vocês vejam que se eu somar o vetor W1 com o vetor W2, vai dar o vetor U. Tá? Então, por isso que a gente chama de decomposição do ortogonal do vetor U. Né? Ele fica escrito como soma de dois vetores ortogonais, o W1 e o W2. Essa é a ideia aqui da decomposição ortogonal, que tu podes interpretar, né, como a aplicação do produto escalar. Deixa eu passar para cá. Muito bem, então aqui encerro essa parte aqui dessa apresentação. Né? Então eu vou mostrar alguns exemplos então, de cálculos, né? Para a gente reforçar essas interpretações aqui geométricas. Né? Então eu fiz 2 ou 3 exemplos aqui no R2 e depois um exemplo no R3, que, como eu disse, né, a gente não vai se utilizar da representação geométrica, tá? Professor, só uma pergunta. Claro, pode falar. A gente poderia calcular esses vetores W1 e W2 usando seno e cosseno? Olha, eu acho que é possível, tá? Eu acho que é possível, deixa eu olhar aqui de novo. Só que daí tu teria que fazer o seguinte, é possível sim, tá? É possível, porque este ângulo aqui, ó, vamos pegar aqui o vetor A é conhecido, certo? E o vetor U também é conhecido. Então tu tem como calcular este ângulo aqui, ó, que existe entre o vetor U e o vetor A. Perfeito? Uhum. Tá. Veja que o ângulo entre o vetor U e o vetor A é o mesmo entre o vetor U e o vetor W. Tá certo? Sim. Então, como a gente sabe, né, que num triângulo retângulo, como é que é a fórmula do seno e do cosseno, né? O seno do ângulo θ é o cateto oposto dividido pelo cateto dividido pela hipotenusa, né? E o cosseno do ângulo θ é o comprimento aqui, ó, do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, tu poderia usar isso para calcular estes comprimentos aqui, ó, tá? E depois, então, como tu sabe o comprimento do vetor U, tu teria condição de saber as coordenadas desse vetor. Vai dar mais trabalho, é possível fazer. Vai gerar mais cálculo, né? Mas é possível fazer. Só se a gente já soubesse o ângulo, né? Com antecedência. Exatamente. Tu tem que calcular o ângulo. Como tu tem as coordenadas, né, no exemplo aqui, ó,
tu tem as coordenadas, onde é que está aqui? Ó, tu tem o vetor U tu conhece, né? Que é o vetor 1, 2, e o vetor que tu, ao longo do qual tu quer projetar o vetor U, tu também conhece. Então, tu tem como calcular o ângulo, né? Por aquela fórmula anterior ali. Só que daí tu vai ter que calcular esse ângulo e depois calcular outras quantidades. Então, comparada com este procedimento aqui, tu vai ter vai ter um esforço de cálculo maior. Mas é possível. Em geral, tá, pessoal? Não, eu acho legal, assim, a pergunta e até o professor Sérgio falou ontem, né? A gente tem que procurar sempre soluções criativas e tentar encontrar outros caminhos, né, para resolver as coisas. Em geral, quando se tem esse tipo de apresentação aqui, digamos, é uma situação, como é que eu vou dizer para vocês, vou usar um termo, é a situação ideal, né? A solução apresentada aqui, geralmente, ela já passou por um processo de depuração, né? E isso quer dizer o seguinte, já foi feita a comparação com outras formas de resolver esse problema e já se, digamos assim, existe uma certa aceitação de que esta fórmula, ela é uma fórmula bastante eficiente para resolver essa questão. Mas, tranquilo, né? De modo algum, a gente pode descartar outras possibilidades, tá? Então, se vocês, de repente, professor, vi num livro aqui que para calcular a projeção ortogonal eu posso usar esse outro caminho. Para mim, tudo bem, pessoal, não tem, tá? Não vou, de modo algum, impor que seja a fórmula que eu apresentei. Eu estou apresentando uma solução para o problema, né, que eu encontrei na literatura, que a gente vê em vários, mas se vocês encontrarem outra, podem utilizar, tá? Não tem problema. Fiquem bem tranquilos, aí até vocês podem me falar, assim, professor, encontrei no livro aqui uma outra fórmula proposta que o senhor acha que está certo, pode acontecer, às vezes, do livro, né, publicar até alguma coisa errada, porque isso acontece, tá, pessoal? Então, né, a gente tem que ter sempre cuidado de, ao consultar um livro, né, procurar se certificar de que as fórmulas que a gente vai usar realmente estão corretas, tá? E nenhum livro está livre de, né, às vezes, escrever uma fórmula com algum erro, tá? Então, vocês fiquem bem à vontade para tentar outras soluções e importante confirmar antes. Não sei se tu gostaria de complementar alguma coisa, Thiago? Não, tranquilo, eu entendi bastante. Obrigado. Falou. Então, aqui, sim, pessoal, vou mostrar mais alguns exemplos aqui, para mostrar que em alguns casos particulares, especialmente no cálculo do ângulo, a gente tem soluções mais simples do que aquela fórmula toda, tá? Mas eu vou fazer. Vou mostrar para vocês aqui. O cálculo do ângulo entre o vetor 3, 4 e o vetor 6, 8. Então, eu vou fazer pela fórmula, né? Calculo primeiro a norma, o módulo desse vetor aqui, o 3, 4. Aí ficou a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, da raiz de 9 mais 16, raiz de 25, que é igual a 5. Então, o comprimento do vetor 3, 4 é 5. Aí vem o vetor 6, 8. Né? Vou calcular o comprimento, a norma desse vetor. Então, vai ficar a norma de V igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, 36 mais 64, raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Né? O produto escalar entre esses vetores é 3 vezes 6 mais 4 vezes 8, 3 vezes 6, 18, 4 vezes 8, 32, 18 mais 32 dá 50. Eu vou inserir estas informações todas aqui na fórmula do cosseno, tá?
Fica então, cosseno de θ igual produto escalar U e escalar V é 50, que é o numerador aqui da fração. Norma de U, 5. A norma de V, 10. 50 dividido por 50 dá 1. Tá? Então, esse é um cálculo que é importante vocês fazerem na calculadora. Entra lá com o 1 e calcula o arco cujo cosseno é 1. Tá? A resposta será 0 graus, se a máquina estiver em graus, e 0 radianos se a máquina estiver em radianos. Né? O 0 graus corresponde a 0 radianos. Então, a resposta será 0 graus. Então, vejam, pessoal, mas pensa bem, o que significa geometricamente, né, que os dois ângulos fazem entre si, dois vetores, desculpa, fazem entre si um ângulo de 0 graus? É que esses vetores são paralelos, né, e têm o mesmo sentido. Tá? Então, não precisaria fazer toda essa contalheira, né? Então, se vocês fizerem esse desenho aqui, ó, vocês vão concluir que o ângulo entre os dois vetores é 0 graus, porque eles são proporcionais, um é o dobro do outro, né? Tem a mesma direção e sentido, né? O V, que está escrito em vermelho ali, ó, é 2 vezes o vetor U, certo? Então, quando os ângulos são paralelos e têm o mesmo sentido, o ângulo entre eles é 0 graus, né? Então não precisa nem calcular por aquele formulário ali, né? Este é um caso que eu estou chamando a atenção, esse exemplo, para mostrar para vocês em que a fórmula está correta, mas é desnecessária a aplicação da fórmula, porque a representação geométrica e a observação de que um vetor é o dobro do outro já permite concluir que obrigatoriamente o ângulo entre eles tem que ser 0 graus, porque são vetores paralelos, tá? A conclusão seria a mesma se fosse o triplo do outro, 4 vezes o outro, se é um múltiplo positivo do outro, o ângulo é 0 graus. Tá? Uma outra situação que também pode ser visualizada e ajuda bastante é este exemplo 2 aqui. Ó. Mas eu vou fazer das duas formas. Então, eu vou calcular o ângulo entre os vetores 2, 4 e menos 2, menos 4. Então, fiz tudo como eu fiz no exemplo 1. Tá? Primeiro, destaquei aqui o vetor 2, 4. Então, aqui está tudo pronto, né, pessoal? Mas é importante fazer, depois refazer os exemplos, né, e exercícios detalhadamente. Então, o comprimento desse vetor vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A gente tem que calcular o quadrado de cada um primeiro. 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado é 16. 4 mais 16 é 20. A raiz quadrada de 20 representa o comprimento desse vetor. A norma, o módulo, né, são 3 sinônimos para este conceito, para essa quantidade que chama o módulo, o comprimento de um vetor do plano. Agora vamos pegar o vetor menos 2, menos 4. Né? Então, a norma desse vetor será a raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado mais o menos 4 elevado ao quadrado. Né? Vocês têm, então, 4 mais 16, a raiz quadrada de 20 representa o comprimento do vetor V. O produto escalar desses dois vetores é 2 vezes menos 2 mais 4 vezes menos 4. Vai dar menos 4 somado com menos 16, que é igual a menos 20. Então, eu tenho todas as quantidades calculadas ali. Então, vamos inserir na fórmula. Ó. Cosseno de θ. Produto escalar dividido pelo produto das normas. Então, vai ficar menos 20, que é o produto escalar, está ali, ó. Menos 20. Né? Tem que ser organizado, né, pessoal? Porque daqui a pouco, se a gente faz o cálculo muito desorganizado, a gente se perde lá nas substituições. Então, vejam, ó, produto escalar, menos 20. Aí vejo aqui qual é a norma de cada um deles. Está ali, ó. A norma de U é 20, está destacado aqui na tela. A norma de V também é 20. Né? Aqui está tudo pronto, né? Mas quando a gente está fazendo os cálculos é diferente. Então, bastante atenção. Então, substitui lá. Raiz de 20 vezes raiz de 20. Aí ficou menos 20 dividido por 20, né? Porque a raiz quadrada de 20 vezes a raiz quadrada de 20 é o próprio número 20. Fica menos 20 sobre 20, que é menos 1. Então, o θ vai ser o arco cujo cosseno é menos 1.
Então, esse é um bom exercício, de novo, que eu peço para vocês fazerem na calculadora. Né? Entra lá com o -1, certo? Entra lá, digita lá -1 e calcula a função inversa do cosseno. A máquina estando em graus, a resposta deverá ser 180. Eu peço que vocês façam aí, por favor. Vou interromper aqui o compartilhamento. Né? Façam, por favor, na calculadora aí. Ver se vocês acham que 180 graus. Certo, professor. Certíssimo. Certíssimo, né? É importante observar, pessoal, ó, sempre que vocês fizerem na calculadora o uso daquela fórmula para calcular o ângulo, vamos imaginar a calculadora configurada para dar a resposta em graus. Na calculadora de vocês, sempre, sem exceção, a resposta vai ser um ângulo entre 0 e 180 graus. Tá? De modo algum vai dar 190, por exemplo. Ou vai dar 210. Isso não vai acontecer. Tá? Nessas calculadoras científicas, o desenvolvimento, o algoritmo que efetua o cálculo do arco cujo cosseno é θ, quando é efetuado este cálculo com a máquina em graus, o algoritmo é feito de tal modo que a resposta será um ângulo entre 0 e 180, que corresponde àquele conceito, né, de que esse ângulo aqui não pode ser maior que 180, né, porque eu vou pegar sempre o menor dos ângulos entre os dois vetores. Então, quando é que ele vai ser 180? Quando eles forem vetores paralelos e tiverem sentidos contrários. Tá? Essa é a única situação que o ângulo poderá atingir o valor máximo, que é 180 graus. Quer ver? Ó, que eu vou mostrar ali no exemplo do desenho que eu fiz aqui. Ó, tá aqui, ó. Dois vetores, ó. 2, 4, que é o vetor U, e o -2, -4, que é o vetor V. Então, vocês vejam que esses vetores, eles são vetores... deixa eu aumentar um pouquinho aqui. São vetores paralelos, né? Só que um tem um sentido contrário do outro, tá? Então, o ângulo entre eles é de 180 graus. Tá? Deixa eu corrigir aqui. A palavra ângulo está com um acento fora do lugar. Tá certo? Então, vejam, é muito mais fácil, neste exemplo aqui, eu identificar que o ângulo é 180 usando o desenho, né? Se vocês compararem, ó, aqui, ó, faço o desenho... eu vejo ali que um é o simétrico do outro. Claro que o desenho tem que estar bem feito, né? Senão, se eu fizer uma escala qualquer aqui, não vai dar certo. Tem que ser, mesmo que eu utilizei aqui no eixo X e no eixo Y, a mesma escala. Ó. Tá vendo? Aí dá certinho. Aí eu destaquei aqui o ângulo de 180 graus. Tá? Então, vejam que... Para resolver esse problema, olha só, eu usei a fórmula. Pô, beleza, tá tudo certo, né, como eu fiz aqui. Mas esse cálculo todo aqui, ó, né, que ocupa ali meia página com várias operações, ele pode ser substituído, ele pode ser omitido, né, fazendo-se uso dessa representação geométrica aqui, que é muito mais simples, mais intuitiva, né, apela para essa propriedade que a gente tem de enxergar ali os vetores representados pelas flechinhas, com os sentidos ali indicados, né? Ó, esse aqui aponta num sentido, esse aqui aponta no outro sentido, então um é o contrário do outro, né? Eles são vetores proporcionais, só que um é menos o outro. Então o ângulo tem que ser igual a 180 graus. Então essa é uma dica que eu dou. Se for no plano, né, vocês podem usar esse recurso. E até insisto e recomendo que vocês usem. Porém, né, tem que ser feito o uso da régua para que o desenho realmente dê o resultado que corresponde, né, à situação geométrica que existe de fato ali nos vetores dados. Tá? Mas isso é uma orientação que eu estou passando para vocês para vetores do plano. Tá? Se for no espaço, não vai dar. Não vai funcionar. Tá? Então, vou ver um exemplo no espaço. Como é que a gente resolve daí no espaço? Ó. Então, aqui,
esse exemplo 3 aqui. Eu peço para verificar que o triângulo que tem esses vértices aqui, ó, o ponto A, que é o 2, 3, 1, é um pontinho aqui no espaço, tá? O ponto B, 2, 1, menos 1. E um outro ponto, o ponto C, 2, 2 e menos 2. Eu quero verificar que esse triângulo formado por esses 3 pontos é um triângulo retângulo. Tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho os três pontos, tá? Então eu vou definir 3 vetores. Eu vou calcular o vetor AB, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar o ponto B menos o ponto A. Certo? Então vamos ver quanto é que vai dar aqui. Vamos fazer a conta aqui. Aí faço aqui. Ó, 2 menos 2 dá 0. 1 menos 3 dá menos 2. E menos 1 dá menos 2. Então, o vetor AB é o vetor 0, menos 2, 2. Então, agora, eu vou pedir para vocês calcularem aqui, ó, esses 2 vetores. Um exercício que vocês podem fazer aqui. Então, eu vou aguardar aqui 3 minutos. Aqui. Vocês calcularem o vetor AC e o vetor BC e calcular esses produtos aqui, o produto escalar do vetor AB pelo vetor AC e o vetor AB pelo vetor BC. Tá? São 20 e 19, 8 e 19, daqui a 3 minutos eu retorno aqui. Eu acho que é tempo suficiente para vocês fazerem essa conta. Professor, Oi? tem como baixar um pouquinho a tela para ver ali o valor dos vetores? Ali? Claro, claro. Aí. Sim, sim. Vou enquadrar melhor aqui. Agora acho que dá para ver. Beleza, valeu. Ah, tem os pontos ali, acho que daí ficou melhor. Eu vou buscar uma água e já vem aí. Então, pessoal, vamos fazer aqui, ó. Vocês vão acompanhando aí. Ponto C é o ponto 2, 2, menos 2. Menos o ponto A. 2, 3 e 1. Então, vamos escrever aqui embaixo.
Não sei porque ele não está alinhando aqui do lado esquerdo. Então, vou fazer o seguinte. Vai ficar, então, 2 menos 2 é 0. 2 menos 3 é menos 1. E menos 2 menos 1 é menos 3, né? Certo? Então, C aqui. Vou calcular agora o último vetor, que é o vetor CB. Então, C é 2, 2, menos 2. Menos o B. 2, 1 e menos 1. Então, quanto é que vai dar aqui o vetor BC? Melhor de enxergar. 2 menos 2 é 0. 2 menos 1 é 1. E menos 2 menos menos 1, ó, vai ficar menos 2 mais 1, que é menos 1. Tá? Certo? Então aqui vamos fazer o seguinte, para organizar aqui o raciocínio, vamos copiar só os vetores. Esse vetor aqui. Vetor AC. E o vetor BC. Certo, pessoal? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o produto escalar, né? Do vetor AB pelo vetor AC. Então, fazemos produto escalar do AC pelo, desculpe, do AB pelo AC. Então, vai ficar 0 vezes 0, né? Por isso que é bom botar um abaixo do outro, assim fica mais fácil fazer o produto escalar. 0 vezes 0, mais o menos 2 vezes o menos 1, mais o menos 2 vezes o menos 3. Ó, tá vendo? Ó, vamos conferir aqui. Ó. É o AB pelo AC. 0 vezes 0, menos 2 vezes... Aqui faltou a vírgula. Aqui, ó. Menos 2 vezes menos 1 e menos 3 vezes, menos 2 vezes menos 3. Vai somar essas quantidades todas aqui. E quanto é que vai dar ali? Vai dar 0, mais 2, mais 6, que é 8. Bom, olha 8. Para ser ângulo de 90 graus, o produto escalar entre dois vetores tem que dar 0. Então não é o caso ali, né? Vou fazer esse outro aqui. Ó. Agora é o AB pelo BC, é o primeiro com o terceiro. Vamos fazer o seguinte, vamos botar esse aqui, vamos fazer uma cópia aqui, ó. Põe um em cima do outro aqui para facilitar o desenvolvimento. 0 vezes 0. 0 vezes 0. Mais menos 2 vezes 1. Mais menos 2. Opa. Menos 2 vezes menos 1. Ó. Quanto é que deu ali? Tem que estar bem atento, né, pessoal? Porque são operações simples, mas tem que estar atento. A 0, menos 2 mais 2, que é igual a 0. Né? Então, como a conclusão, né? A conclusão. Como este produto aqui vale 0, concluímos que existe um ângulo
reto no vértice comum, que é o ponto B. Né? É no ponto B que tem os 3 pontos ali, o A, o B e o C, tá? Onde é que está o ângulo reto aqui, ó? Nesse ponto em comum aqui, ó. Né? Que a extremidade do vetor AB é a origem do vetor BC. Então, o vetor AB, ele chega aqui assim, ó, e o vetor BC está aqui. Tá? Então, eles fazem um ângulo de 90 graus. Certo? Ó, isso aqui. Tá? Vou pegar duas réguas aqui, ó. Né? Ó. Então, essa posição relativa aí, não sei se vocês enxergam esse o farol desligado aqui. Né? Ó. Essa é a posição entre os dois vetores ali. Tá? Onde um chega, está o outro iniciando lá. Então, eles fazem entre si um ângulo de 90 graus. Tá? E o vértice comum é o vértice B. Certo? Então, esse é um exemplo diferente dos anteriores. Como é na R3, né, se vocês tentarem resolver com a figura, vai ser muito difícil. Né? Então, por isso que eu insisti aqui na diferença. Ó. Os 2 primeiros exemplos, a gente consegue resolver com o auxílio da figura, porque são vetores do R2. Mas no terceiro exercício, aí não tem jeito. Aí tem que ser com o produto escalar mesmo. Tá? Certo, pessoal? Então, para concluir aqui, né, se vamos supor que eu tivesse calculado o produto escalar e nenhum deles desse 0. Nenhum deles. Aí significa que o triângulo não é retângulo. Tá? Para que o triângulo seja retângulo, e somente um dos produtos escalares possíveis de serem feitos, né, somente um tem que dar 0. Tá? Então é isso, pessoal. São situações diferentes, né, que a gente utiliza o produto escalar. Então, na próxima semana, nós vamos estudar a equação da reta no espaço e a equação do plano no espaço, tem lá no livro do Anton, certo? E esses dois lugares geométricos, a reta no espaço e o plano no espaço, têm equações que podem ser obtidas a partir dessas operações com vetores. Né? E eu sempre faço a pergunta, né, para as minhas turmas de álgebra linear, geometria analítica, é quase uma brincadeira, assim. Façam um exercício em casa, assim, pergunte para os seus pais, para o seu tio, para o primo, para um amigo, como é que eles definem uma reta. Aí tragam para mim na próxima semana quais são as respostas que as pessoas vão dar para vocês para essa pergunta simples. Chega para o teu pai, para tua mãe, para tua tia, para teu tio, um amigo teu, ó, o professor perguntou lá, o que é uma reta? E tragam na próxima semana e pensem vocês mesmos, o que é uma reta? Como é que a gente pode descrever um conjunto de pontos que é uma reta? Quem é que pode tentar agora aí? Quem é que se arrisca? Com poucas palavras, como é que a gente define o que é uma reta? Não, a distância entre dois pontos, não. É que existe uma propriedade, né, que diz assim, ó, quando tu tem dois pontos, né, a menor distância entre eles é a distância do segmento de reta que une dois pontos. Então, se tu quer sair de um ponto a outro e fazer o menor percurso em quilômetros, em metros, em centímetros, né, o percurso deve ser uma linha reta, só que isso é uma propriedade, mas não é a definição de reta. Traço que segue uma única direção. É uma ideia, né? Podemos pensar também nessa possibilidade, né? Então, pense, por exemplo, será que a circunferência não tem essa propriedade também? Ou outras curvas talvez tivessem essa propriedade? Só estou conjecturando aqui, né, pessoal? Porque, vejam, é uma pergunta simples, né?
porque todos nós ouvimos falar, né? Segue em linha reta. Se tu pergunta uma pessoa, como é que a gente faz para chegar em tal lugar? Só segue em linha reta, né? Mas o que é, afinal de contas, uma reta, né? Como é que a gente qual é a propriedade que a gente pode identificar usando, por exemplo, essa linguagem, né? A Nath deu uma ideia boa ali, o traço que segue uma única direção, né? Essa é uma ideia interessante, tá? Então, pense aí, né, nessa questão, converse com as pessoas, troca uma ideia aí na quinta-feira que vem, então eu vou abordar um pouquinho esse assunto aí. Tá bom? Então ficamos por aqui hoje, pessoal. E até quinta-feira que vem, aí durante o final de semana, eu vou processar esses arquivos aqui e vou disponibilizar para vocês tanto o vídeo quanto o texto da aula de hoje. Tá? Agradeço aí a participação de vocês e bom final de semana e até quinta-feira que vem. Boa noite, Professor, professor. tá Bom aqui, final pá. de semana, hein? Tchau, tchau.